quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, que está em Romanos, capítulo 8, do verso 5 ao 11. Confesso para você que estou na expectativa para ministrar esta palavra. Eu estava a semana toda meditando numa outra palavra, mas parece que faltava algo, e hoje pela manhã eu falei assim, Deus, mas não está encaixando essa mensagem. E eu fui para os pés do Senhor Jesus, e fui pedir socorro a Ele, e fui falar, Deus, então me fale o que o Senhor quer que a igreja ouça. E Deus me levou exatamente nesse contexto da palavra que eu vou ministrar nessa noite. E o título que Deus deu para a mensagem, para essa noite, é Matando Quem Me Mata. Matando quem me mata. Romanos 8, do 5 ao 11, diz assim, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Você pode dizer amém? Matando quem me mata. Independente da profissão que cada um tem, vai chegando um horário, que é o horário tão gostoso, que é o horário do almoço, e a gente fica naquela expectativa de almoçar. É assim, não é? Seja um serviço leve ou um serviço pesado, é uma hora muito esperada. E quem já não ouviu esta frase, depois de ter almoçado, dizendo, matei o que me matava? Alguns de nós, com certeza, alguns já disseram isso. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa, certa vez, como operador de produção, e, gente, eu era o primeiro a ir almoçar. Eu entrava às 6 da manhã na empresa, no primeiro turno, e algumas vezes eu ia almoçar 10h30 da manhã. E quando chegava mais ou menos esse horário, tinha alguma coisa que me lembrava de que eu estava precisando almoçar. Assim como acontece com a maioria das pessoas que são normais. O estômago ronca. Começa a lembrar de que está na hora do almoço. Mas por que nós sentimos este roncar no nosso estômago, ou aquela fraqueza, alguns, puxa, mas não deu o horário do almoço ainda, vai chupar uma bala, comer uma bolachinha ou comer uma fruta, até dar o horário. Por que o nosso corpo dá sinais de que nós estamos com fome mais perto do horário do almoço? É porque, na verdade, nós habituamos o nosso corpo. E, além de ser uma necessidade física, se alimentar, é um hábito que nós desenvolvemos com o nosso corpo. Normalmente, colocamos horários na nossa vida. Para quem tem uma rotina bem ajustada, tem horários para tudo, né? A minha rotina é bem assim, bem cronometrada, está todos os compromissos na agenda, e até alguns horários específicos de leitura e tudo mais, isso está descrito na agenda. Até porque eu descobri que vida de pastor não tem horário. Aliás, tem horário para entrar e não tem horário para sair. E esse horário para entrar começou comigo já tem alguns anos e até agora não chegou o horário de sair. Porque a vida é assim, né? Cheia de compromissos, a vida pastoral. Então eu tenho que estar numa rotina, horário de acordar, horário de tomar o café, horário de almoçar. E o corpo dá sinais. O corpo vai lembrando. Então, assim, é uma disciplina isso. É um hábito que é desenvolvido além da necessidade física. A Kézia falou de jejum, e quando a gente jejua, a gente descobre que o corpo vai insistir com a gente. Daquele horário, começa a lembrar que a gente precisa comer. E a gente fala assim,
Quem manda em você sou eu, estômago. Você não manda em mim. Hoje eu estou jejuando. Hoje você não vai receber nada, porque eu estou jejuando. Mas, como é um hábito, todos nós, em nossa vida, de uma forma geral, nós desenvolvemos hábitos. Bons ou ruins, todos nós desenvolvemos hábitos. Não é verdade? Você percebe que você tem alguns hábitos e fala assim, meu Deus, eu tinha que parar de fazer isso. Não tem? Porque na nossa vida nós desenvolvemos hábitos bons ou ruins. Seja dormir tarde, e algumas vezes a gente pergunta assim, mas não dava para dormir mais cedo? No outro dia acorda arrebentado, e às vezes dá. Mas por que vai dormir mais tarde? Porque se tornou um hábito. E tem coisas que dá para ser corrigido. E na vida espiritual não é diferente, nós desenvolvemos hábitos. Nós desenvolvemos alguns hábitos na nossa vida espiritual. E às vezes a gente não percebe, mas tem hábitos que nos dominam. Tem maus hábitos que nos escraviza. E depois, para se livrar, é tão difícil. Algumas pessoas falam assim, mas eu não consigo fazer jejum. E a gente pergunta, mas toma algum medicamento? Não, é porque dá hora de comer e quando eu vejo, já comi. São hábitos. Então, na vida espiritual, nós precisamos olhar um pouquinho o que está atrapalhando, de uma forma geral, na nossa vida, hábitos que a gente precisa vencer. Mas falei de comida, né? Falei de almoço. Agora você já entendeu, nesse texto aqui, que esse texto não está falando de picanha, alcatra, nós estamos falando de churrasco. Ele falou de carne aqui, né? Vocês viram que o texto está falando de carne, aqueles que não andam, porque aqueles que são segundo a carne, não está falando de churrasco. No Antigo Testamento até fala algumas vezes de churrasco. No Novo Testamento Jesus está falando mais de peixe ali, assando peixe. Mas esse contexto não está falando de comida. Esse contexto aqui, quando a gente olha para diversas passagens das Escrituras Sagradas, a gente vê que as Escrituras elas tratam a carne no sentido da natureza humana corrompida pelo pecado. Ou seja, em outras palavras, dos desejos carnais, da carnalidade. É disso que a Bíblia fala em alguns contextos, quando traz a palavra carne, não está falando da carne onde você belisca e sente dor, ou de uma carne que nós nos alimentamos, mas está falando da carnalidade, desejos pecaminosos da nossa natureza humana, caída, corrompida por conta do pecado. Ainda bem que nós temos Jesus na nossa vida, amém? Ainda bem que nós temos Jesus, porque eu não tenho dúvidas, meus irmãos, que enquanto nós estamos aqui nessa terra, enquanto nós vivemos aqui dia após dia nessa terra, você vai se deitar e falar assim, Deus, perdoa os meus pecados que eu cometi nesse dia, e se porventura eu não acordar, Senhor, que eu esteja perdoado. Se eu acordar morto, né? Que eu esteja livre dos pecados. E daí quando a gente levanta pela manhã, o que acontece com a gente? A gente já peca. A gente já começa o dia muitas vezes pecando. Então eu não tenho dúvidas de que enquanto nós estamos aqui nessa terra, neste corpo mortal, que ele diz aqui um corpo corrompido pelo pecado, que vai morrer, não vai ficar eterno este corpo, nós vamos lutar diariamente com esse negócio, na nossa carnalidade, na nossa carne, chamado pecado, chamado natureza humana, pecaminosa, corrompida. Mas ainda bem que nós temos Jesus que surgiu para resolver este problema. Se não fosse Jesus, coitadinho de nós. E no tempo que o apóstolo Paulo escreve essas palavras, o apóstolo Paulo ele usa essas palavras para falar para os irmãos que estavam em Roma, aqueles que tinham se convertido
a Jesus, que tinham entendido o Evangelho, que tinham entregado a sua vida para Jesus, mas que continuavam lutando contra o pecado. E o apóstolo Paulo, no capítulo 7, ele fala assim que aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isto faço. Porque dentro de mim habita, aqui nessa carne, que luta contra carne e espírito, essa natureza pecaminosa que vive numa guerra, numa luta. E ele escreve sobre isso e fala para os irmãos que não é diferente para cada um de nós, que estamos inseridos nesse contexto pecaminoso que é o mundo. Só que no tempo que Paulo escreve, as pessoas pecavam, eram dominadas pelo pecado. As pessoas, no tempo que o apóstolo Paulo escreve, eram seduzidas pelos seus próprios desejos. E será que isso mudou há quase 2000 anos? Gente, há quase 2000 anos pregando o Evangelho, será que mudou? Eu tenho comigo que, eu não sei, nos dias de hoje, eu não posso afirmar que está pior do que aqueles tempos. Mas o trem está feio. Viver nesses dias parece que nós temos que estar clamando todos os dias, Senhor, volta logo, porque este mundo está muito corrompido. Este mundo está difícil de ser vivido. Naquele tempo não tinha as facilidades de tecnologia que nós temos hoje. Então imagine, eu fico pensando que, olha, se não estiver igual, pior, pelo menos igual deve estar do que aqueles tempos. Mas o apóstolo Paulo traz palavras que podem mudar alguma coisa na nossa vida, ou pelo menos nos trazer novamente a consciência de quem nós somos. Amém? Trazer essa consciência de quem nós somos e o que nós precisamos fazer. A gente sabe que o que muitas vezes é bom faz mal para a nossa saúde, não é assim? Tem coisa que é tão saboroso. Você vai comer uma carne suculenta, mas se você comer todos os dias, você sabe que não vai fazer bem para você. Comer um lanche de vez em quando é legal, mas comer lanche todos os dias, você sabe que em algum momento o corpo vai cobrar, vai dizer, olha, né? Talvez ficar maratonando, assistindo séries, é legal. Mas perder noites de sono, horas de sono, uma hora o corpo vai cobrar. Então, parece que tem coisas que a gente acha que é bom e que faz mal. Aí vem o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo, olha, tem coisas que vocês não podem fazer. E daí a gente pode olhar para Deus e falar assim, Deus odeia a gente, né? Será que Deus odeia a gente? Será que Deus não quer o nosso bem? Deus não quer que a gente tenha prazer? Porque Deus proíbe tanta coisa. Porque Deus diz para não fazer determinadas coisas. Sendo que neste mundo tem tanta coisa boa para se fazer. Quando a gente lê em Gálatas 5, os frutos do Espírito, e você compara com as obras da carne, parece que os benefícios são menores. Você olha no Antigo Testamento, você vê assim, Deus fala assim, olha, se você me obedecer, você vai ser próspero e bem-sucedido, lá pouquinho, meia página de bênção, mas olha, se você me desobedecer, olha, não vai nascer semente no teu campo, os teus gados não darão cria, a tua família não será próspera, haverá maldição. Daí tu fala assim, meu Deus. Mas, na verdade, Deus não nos odeia. Deus não é marvado com a gente. Na verdade, não é isso. É que depende do que nós classificamos como bom. Depende o que nós achamos que dá prazer e que é bom para nós. Vai depender, na verdade, de como nós recebemos aquilo que Deus tem para nós. A verdade é que Deus, Ele quer nos livrar dos prazeres momentâneos. Deus quer nos livrar de prazeres que são curtos.
e que depois tem que repetir, e depois já não é mais a mesma quantidade, tem que ser um pouquinho a mais, porque já não dá mais prazer como antes. Na verdade, Deus, Ele está nos querendo, como um pai que ama o seu filho, nos preservar para viver coisas melhores. Deus, como um pai que ama os seus filhos, Ele quer nos guardar para apresentar para nós coisas que não tem comparação. E quando a gente ouve conselhos de um pai, dependendo da idade que você está, você fala assim, meu pai está muito atrasado. Meu pai não quer o meu bem, meu pai não sabe o que é ser feliz. Os pais, pai ou mãe, ou o pai e mãe. Mas lá na frente a gente vai pensar assim, eles tinham razão. Eles só queriam o meu bem. E quando a gente se torna pai, a gente começa a perceber assim, poxa vida, não é que o pai e a mãe tinham razão? Se eu tivesse dado ouvido a tudo que eles tinham falado, eu teria sofrido menos, teria passado menos frustração, decepções, algumas feridas eu teria evitado na minha vida. Deus é o pai que ama os seus filhos, então Ele não é malvado com a gente, Ele quer o nosso bem, Ele quer nos preservar para coisas melhores, coisas maiores, coisas sem comparação. Sabe por quê, meus irmãos? O pecado não tem limites. A nossa natureza humana caída, ela é insaciável. É insaciável. Veja o que acontece com Adão e Eva. Os dois estavam no jardim, o pecado entra, corrompe a natureza humana. E o que eles escolhem na família deles? Um filho que mata o outro filho. E aí vai entrando na humanidade uma coisa desenfreada. Não é só o homicídio, mas depois vai acontecendo guerras. Porque a natureza humana, que não está alinhada com Deus, ela não tem limites. E um dia, a natureza humana mata. Quantas pessoas você viu que falam assim, não, mas é só um pouquinho. Isso não faz mal, isso não tem problema, todo mundo faz, todos os meus amigos estão fazendo. Infelizmente, eu tenho um primo que foi criado comigo, tem a minha idade, e eu trabalhava com ele numa empresa. E um dia eu percebi que ele estava fumando e senti o cheiro de cigarro e falei assim, você está fumando? Ele falou assim, não, só fumei, mas não tem problema nenhum, isso aí eu domino, a hora que eu quiser parar, eu paro. Eu falei assim, com quem você está andando? Ele falou, não, andando com fulano. Eu falei, cara, esses caras aí usam droga. Não, mas eu sou cabeça feita, eu não vou ser influenciado por eles. Passado pouco tempo, ele começou a distanciar da gente, começou a distanciar da família, ficava longe de casa. E está há mais de 15 anos no crack. E não consegue sair. Não dá nada. A hora que eu quiser, eu domino. Isso aí não me domina, eu sou forte, sou cabeça feita. O pecado não tem limites, a natureza humana caída, pecaminosa. Infelizmente, nós não dominamos. Nós não conseguimos dominar, porque é insaciável. Sabe que o pecado, ele distorce a visão de mundo, a visão de enxergar as pessoas, a visão de enxergar algo que é comum, que é normal. E acha que é bonito, acha que é legal, acha que está tudo bem, acha que vai ser descolado, acha que vai estar bem, sendo bem visto pelas pessoas. Esses dias eu falei aqui na igreja e hoje estava conversando em casa, a gente lembrando disso, que quando entrei no ensino médio, na 5ª série, 11 anos de idade, eu era o menor da escola, gente. O mais pequenininho da escola. E eu comecei a ver aquelas pessoas mais velhas e tal, e eu admirava os caras mais velhos, de 15 e 16 anos. Eu ficava pensando assim, eu acho que vai chegar um tempo em que as pessoas vão ter tanto conhecimento que não vão estar mais dominadas pelo vício do cigarro, de bebida, dessas coisas todas. Eu pensava na minha inocência.
porque a gente tem acesso a tanta informação, tanto conhecimento, e na escola ensinava quais eram os malefícios do cigarro, e trazia aquela lista de coisas, até veneno de rato. E a gente pensava assim, não, eu pensava comigo, assim, eu acho que vai chegar um tempo que as pessoas vai diminuir. E se a gente perceber, não tem mais propaganda de cigarro, não tem mais comerciais na televisão. Tinha aqueles comerciais que passavam um cavalo, um homem com cigarro, filmes, pessoas fumando e tal. Até em desenhos, pessoas fumando. E hoje não tem mais isso. Tem tarjas e as embalagens de cigarro, coisas assim. Quais são as causas de quem fuma? E a gente olha assim, gente, parece que quanto mais cedo tem gente fumando. E o pior, não é só homem como era antigamente, tem homem, tem mulher, tem jovens, tem adolescentes, e não é só cigarro. Porque o pecado, ele não tem limites, a natureza humana, sabe? Essa natureza humana tira a pureza, tira a inocência, sabe, distorce uma visão de olhar, e entra a maldade, entrou a malícia, e a pessoa não consegue ter um olhar mais comum, mais saudável, mais natural. O pecado, ele distorce a visão do mundo, e uma pessoa dominada pelo pecado, ela não consegue olhar mais para as outras pessoas como uma pessoa normal. E tem pessoa que precisa de tratamento. Tem pessoa que precisa de um tratamento. Algumas vezes, nós não percebemos que o que nós estamos fazendo desagrada o Espírito Santo, porque a gente fala assim, não, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não frequento balada, eu não vou em lugares que não é para pessoas que dizem ser crentes frequentar, eu dou um bom testemunho. E claro, eu estou exagerando, falei aqui de drogas, falei aqui de outras coisas, mas existem algumas coisas que nós fazemos que só Deus enxerga. E o Espírito Santo, no cotidiano, ele já geme com gemidos inexprimíveis por nós. No dia a dia, o Espírito Santo já sofre diante do Pai, dizendo, oh Deus. O pior é que mais sujeira atrai mais sujeira. Eu lembro, quando era criança, a gente gostava muito de um rio chamado Rio do Corvo. Sei que a Lucy foi batizada no Rio do Corvo, né, Lucy? E a gente gostava muito de brincar naquele rio, mas tinha um lugarzinho daquele rio que quando chovia muito ia parando sujeira. Ia parando sujeira. E às vezes enchia demais o rio, a sujeira ia, ficava na margem do rio, mas parece que naquela curva ficava tanta sujeira, pedaço de pau, e tudo ficava ali e não ia embora. Não ia embora. Dá essa impressão que a sujeira atrai mais sujeira. Porque o pecado faz isso, ele não tem limite, quando vê, está desenfreado. Mas como mudar essa situação? Como mudar a natureza humana, meus irmãos? A gente olha para algumas pessoas e fala assim, mas parece que não tem jeito. Parece que esse daí não muda mais, já está com essa idade, eu acho que se não mudou até aqui, não vai mudar mais. Como mudar a natureza humana? Às vezes a gente olha para a gente mesmo e fala assim, meu Deus, como eu sou teimoso. Como eu sou cabeça dura, e como muda alguém teimoso. É uma natureza humana corrompida. Mas nós não podemos pensar que, por si só, nós podemos resolver o problema da natureza humana. Então seria fácil, muitas pessoas se automutilam, fazem incisões no corpo para sentir uma sensação de alívio, se sacrificam. Mas já foi provado que isso não resolveu o problema do pecado. Alguma parte da história, hoje ainda existem em alguns lugares, pessoas que se isolavam, ficavam só em jejum, afastado de todas as pessoas, dizendo assim, se eu ficar aqui, eu vou ficar mais puro, eu não vou pecar. Mas no final descobria que o problema não estava nas pessoas ou na região geográfica, mas dentro de si. Porque
Porque o pecado é como se uma semente que habita dentro de nós. Tiago, quando escreve na sua carta, ele diz, é como tá ali aquele embrião esperando gerar, dar vida. E depois ele gera, na verdade, a morte. O que é gerado não é vida, é morte. Então, como resolver, como mudar a natureza humana? Existe uma solução, e que não vem de nós. Existe uma solução que não vem de nós. Não vem das coisas dessa terra, não vem das coisas que nós podemos ter um acesso pela internet, porque tudo que está aqui nessa terra está corrompido. Tudo que está aqui nessa terra foi corrompido. A solução, ela vem do céu. Ela vem de Deus, do Espírito Santo. Nós vemos na história quando Deus, no Antigo Testamento, ele parece que distante do povo. Deus, ele falava por meio de profetas e por meio de algumas pessoas. No Novo Testamento, nós vemos um Deus que vem e caminha na terra, habita entre os seres humanos, habita entre nós, que é Jesus. Mas Jesus, ele morre, e antes dele morrer, ele dá uma promessa, que ele enviaria o Espírito Santo. Então nós vemos na história que, no Antigo Testamento, que Deus está distante do homem, fala por meio de profetas. No Novo Testamento, ele está caminhando no meio do povo, mas agora ele vem para habitar dentro de nós através do Espírito Santo. Jesus, ele diz as seguintes palavras em João capítulo 14, verso 16 e 17, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Aqui a palavra Consolador é alguém semelhante a mim, para que esteja convosco para sempre. E ele diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. É o Espírito Santo. Jesus vai para o céu, mas diz, vai vir outro semelhante a mim. Ele não estará somente entre vocês, mas estará dentro de vocês. Essa é a solução que nós precisamos para a nossa vida. A carne, ela tem fome. Tanto tempo, tantos anos fazendo a mesma coisa, os mesmos hábitos, a carne, em algum momento ela dá sinais de que precisa ser alimentada. Tanto tempo fazendo a mesma coisa, a carne vai dizer assim, mas já? Já está indo dormir? Mas precisa orar tudo isso mesmo? Não dá para só fazer uma oraçãozinha rápida? Você fala que vai fazer jejum e a carne diz assim, precisa mesmo fazer tudo isso? E a carne vai dando sinais. A carne percebe você no domingo se arrumando, se perfumando para ir na igreja e ela diz para você, precisa ir de novo. Você já não foi semana passada? E a carne, ela dá sinais, a carne, ela tem fome, e por isso que ela quer ser alimentada. A carne acostuma com o bom e o melhor. Um sofá, uma rede, uma água de coco, um sol, uma praia, um parque, um shopping. E isso não é errado, mas tem que ter a dose certa. A carne, ela tem fome, porém o nosso espírito tem fome de Deus. O nosso espírito tem fome de Deus. E para quem já entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Para quem diz, Senhor, eu quero te seguir, eu quero te servir, eu quero ser o seu discípulo. Quem já entregou a sua vida para Jesus, carrega dentro de si, dentro deste corpo que um dia vai perecer, um dia vai ser sepultado. Carrega dentro de si, dentro deste corpo, o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você e clama por Deus, clama pelas coisas de Deus e diz, eu preciso ser alimentado. O nosso Espírito se comunica com o Espírito Santo
pedindo que seja alimentado. Porque nós somos seres espirituais. Nós não somos seres que tombou, morreu, acabou. Dentro de nós existe um espírito que clama por Deus, que clama pelas coisas de Deus. Amém? Nós temos fome de Deus. Amém. Nós temos fome do Espírito Santo. Nós queremos mais de Deus. Prova disso é como um culto como hoje. A gente começa a celebrar e a gente fala assim, queremos mais. Queremos mais. Porque a gente sabe que isso é bom, nosso espírito sabe que se alimentar das coisas espirituais é bom para o nosso espírito. E é bom para a nossa carne também. Porque nós sufocamos a nossa carne. Mas, meus irmãos, a luta na carne se vence no espírito. A luta na carne se vence no espírito. Nós podemos esmurrar o nosso corpo, mas não vai resolver. Nós podemos falar assim, essa noite nem vou dormir. Vou ficar aqui acordado para vencer no espírito. Não é assim que vence. Ou quando às vezes nós pecamos, nós corremos para 1 João e fala assim, filhinhos, não pequeis, como se fosse assim, um texto como fosse um amuleto. Olha, mas se pecardes, tem junto ao Pai Jesus Cristo, o advogado, o justo, que é propiciação pelos seus pecados. Mas nós sabemos que a luta na carne, ela não se vence esmurrando a carne, correndo, não, eu vou correr até me cansar para ver se Deus, Ele me perdoa. Ela se vence no Espírito, quando estamos nos relacionando com o Espírito Santo. Nós vamos vencendo na carne. Quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, percebemos quando a carne está nos pressionando. O apóstolo Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios, capítulo 15, diz assim, olha, eu sufoco a minha carne, mas ele não está falando em entrar num tambor de água e ficar ali se afogando. Eu sufoco a minha carne, é como se esmurrando o meu próprio corpo, e reduzo a escravidão para que o Senhor seja glorificado na minha carne. E quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, nós percebemos que a carne está nos pressionando, que tem pecados que ainda continuam nos visitando, tem situações que estão por perto, e nós falamos assim, Deus, preciso do Senhor. Eu não estou conseguindo vencer. E mesmo quando nós cedemos aos desejos da carne, a nossa natureza, fazemos a vontade da natureza humana caída. Mesmo quando nós deixamos em algum momento ser dominados, quando nós estamos nos relacionando com o Espírito Santo, nós sentimos a necessidade de buscar o Espírito Santo, de fazer um concerto, de voltar para Ele e falar assim, quero ser cheio novamente do Espírito Santo. Senhor, me encha novamente do Espírito Santo, eu preciso. Sabe, irmãos, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós somos vivificados e nós mortificamos a nossa carne. A única maneira de vencer a nossa natureza humana caída, a única maneira de mortificarmos os desejos da nossa carne, é nos enchendo do Espírito Santo. É mudando de quarto. É mudando de cômodo, falar assim, Senhor, eu estou nesse quartinho aqui do pecado, mas agora eu quero ir para o quartinho onde eu recebo mais o Teu Espírito Santo. E quanto mais nós nos enchemos, mais nós vamos sendo abastecidos e a nossa carne vai sendo mortificada. O Espírito Santo nos limpa. O Espírito Santo é como um rio que purifica. Eu falei que quando criança nós brincávamos, umas 5, 6 crianças no rio. E tinha um lugarzinho que a gente gostava de brincar. Só que pense, terra vermelha. Depois de 1 hora brincando ali, aquela água em volta ficava suja, vermelha. A gente olhava, até a roupa estava vermelha. Mas daí a gente cansava de brincar e sentava na grama. E sabe o que acontecia? O lugar onde a gente estava brincando, a água se tornava limpa novamente. Porque a água vinha correndo, um fluxo grande de água,
ia passando e de repente a água ficava limpa novamente. O Espírito Santo é como um rio purificador. Ele não é um lago, não é uma represa, não é uma piscina. O Espírito Santo é um rio que vai jorrando e vai nos limpando, vai tirando toda a sujeira, vai levando para longe. Vai purificando a nossa vida, tirando aquilo que nos impede de avançarmos. E é só estando embaixo desta água, dessa cachoeira, deste rio, mergulhando neste rio, é que nós somos purificados e vencemos a nossa carnalidade. Sufocamos, mortificamos a nossa carne. E dizemos para ela, está vendo? Eu sei onde eu posso buscar uma arma para acabar com você. Matando o que me mata. Se a carne tenta me matar, eu sei o que pode fazer com que a minha carne desapareça. Você imagine João Batista, ele começa a pregar e começa a batizar pessoas. Ali estava um elemento muito grande para ele deixar florescer dentro de si o orgulho. As pessoas vinham para ouvir a sua pregação e para serem batizados por ele. Mas ele tinha convicção de uma coisa: quando alguém chega para ele e fala assim, ei, surgiu um outro homem aí chamado Jesus. Ele está lá batizando mais pessoas do que você. Você não vai fazer nada? Se ele não estivesse alinhado com o Espírito Santo, se ele não estivesse cheio do Espírito Santo, ele fala assim, espera lá, não chegou a hora dele ainda, espera aí. Ia lá e tirar satisfação com Jesus, mas o que ele diz? João 3,30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ou nós estamos cheios do Espírito Santo. É o orgulho, é a teimosia, é a murmuração, é aquele velho pecado, meuspecadoprediletos.com. Nós sufocamos porque o Espírito Santo está dentro de nós. Se o pecado vem, fala assim, não, convém que eu esteja cheio do Espírito Santo e não dê lugar para o pecado. Convém que eu me encha mais do Senhor, convém que eu escute a voz do Senhor, convém que eu tenha um compromisso com o Senhor, convém que eu esteja me relacionando com o Espírito Santo. E diga não para o pecado. Porque, irmãos, o Espírito Santo, Ele quer nos limpar. O objetivo da palavra, o objetivo do Espírito Santo habitar dentro de nós, o objetivo de Jesus ter vindo ao mundo e sido crucificado é para que nós pudéssemos estar purificados. Quantas vezes Deus fala no Antigo Testamento, Pedro usa na sua primeira carta dizendo, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. O objetivo é que nós nos pareçamos mais com Deus, mais com Jesus Cristo, olhando para Ele e falando assim, Senhor, que os meus olhos estejam somente em Ti. Que esteja somente em Ti. Eu queria deixar uma aplicação. Essa aplicação eu queria deixar por sua conta. Hoje não vai ter 3 pontos, 3 aplicações, 3 lições, mas eu vou deixar por sua conta. E você vai responder a pergunta, o que você acha que deve ser feito para matar o que te mata? O que deve ser feito? Gálatas 5, versículo 16, o próprio apóstolo Paulo diz assim, digo porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A receita está aqui. Digo, porém, andai no Espírito. Andai no Espírito. Esses dias eu falei com um irmão. Ele veio e falou assim, pastor, fiz um propósito com Deus agora. Não estou aqui expondo irmão, amém? Fiz um propósito com Deus, resolvi agora mudar de vida, aquelas situações que eu estava passando, não vou fazer mais.
Eu falei assim para ele: irmão, seja radical. Afaste de certas amizades. Deixe de frequentar certos ambientes. Para ser cheio do Espírito, nós precisamos muitas vezes ser radicais. Deu vontade, mas eu penso, devo ir? Devo fazer? Devo ceder? Que consequência isso vai gerar? Algumas vezes precisamos ser radicais. O Espírito Santo de Deus quer produzir vida em nós. O texto é muito claro, diz assim no verso 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. A inclinação da carne é morte, nós temos muita consciência disso. Mas a inclinação para o Espírito, deixar o Espírito ser vivificado em nós, se relacionar com o Espírito Santo, produz vida em nós. Vida. Ele diz também que produz paz. A inclinação para o Espírito produz vida e paz em nós. O Espírito Santo de Deus quer produzir em nós vida, quer produzir paz, quer produzir amizade com Deus. Amém? Em Romanos mesmo, o apóstolo Paulo diz que é inimizade contra Deus. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas quem está no Espírito agrada a Deus. Amém? Se imagine o Senhor olhando para nós, assim: olha, meu filho está cheio do Espírito Santo. Minha filha está cheia do Espírito Santo. Tem pecados que já não dominam mais. Tem pecados que eles já conseguiram vencer. Agora sim eu posso dar um pouquinho mais do meu Espírito Santo. A casa está limpa. Posso encher um pouquinho mais. Porque não tem limites para ser cheio do Espírito Santo. E quando a gente menos espera, a gente está fazendo coisas que não fazia antes, coisas boas, tendo hábitos bons. Quando a gente menos espera, está levantando às 3 da manhã para orar, está jejuando, está falando de Jesus para outros, está sentindo a presença de Deus. Quando a gente menos espera, fala assim: meu Deus, como isso é tão bom. Eu me lembro que anos atrás nós batizamos um irmão aqui na igreja com 68 anos de idade, e ele falou para mim assim: pastor, se eu soubesse que isso era bom, eu tinha aceitado Jesus muito antes na minha vida. Quanto tempo perdido. Imagine quando nós descobrirmos realmente que existe um oceano, não é um riacho, não é um córrego, é um oceano, o Espírito Santo, uma imensidão para nós. Mas assim: Senhor, eu estava lá na beirinha, na margem, só molhando os pés, mas agora o Senhor tem um lugar onde eu posso mergulhar e não dar pé, e eu posso ir de braçada. Eu não sabia que era tão bom assim. Eu não sabia que era tão gostoso assim, Senhor. Existem coisas melhores para serem vividas em Deus, que o mundo nunca vai poder oferecer. Nunca vai poder oferecer. João, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 2, ele diz assim: olha, as concupiscências da carne, a soberba da vida, as coisas que nós enxergamos, isso tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, existe algo que é muito maior, incomparável. Não é um lanche pequeno que a gente come e depois sente fome de novo. Não, é algo maravilhoso que nós não conseguimos ir até o final. Podemos nadar de braçada. E este é o objetivo de Deus ao ter colocado o Espírito Santo dentro de nós. Matar o que muitas vezes está nos matando. E esta é uma preocupação minha, meus irmãos. E não só minha, mas de muitos líderes nos nossos dias. Sabe que a igreja do Senhor Jesus está sendo uma igreja que está lutando contra o pecado? Uma preocupação minha é que algumas vezes nós nos acostumamos com o domingo, com a celebração, mas nós não prestamos atenção muitas vezes em algumas questões que nós precisamos vencer na nossa carnalidade. Porque parece que tem coisa que se torna comum e não é comum.
Tem coisa que parece que se torna normal, mas não é normal. O objetivo de Deus ao ter colocado o Espírito Santo dentro de nós é para que nós sejamos uma igreja viva. Uma igreja que é impulsionada pelo Espírito Santo, uma igreja que diz assim diz o Senhor, uma igreja que se levanta, uma igreja que se levanta contra o pecado, se levanta contra a corrupção, se levanta contra tudo que afronta a nossa vida, nossa casa, nossa família, a igreja do Senhor. E nós somos pessoas, meus irmãos, nós não podemos ser como um leão adormecido. Cantamos do leão da tribo de Judá nessa noite. Nós não podemos ser uma fera, uma igreja que tem um potencial, mas que não está usando. E todos nós temos dentro de nós o Espírito Santo. Todos nós temos uma força que nos impulsiona. O Espírito Santo é como, em Atos é usada essa palavra dinamite, dínamo, que produz energia, que impulsiona. A carne, ela nos mortifica e nos traz para uma zona de conforto até nos matar. Mas o Espírito Santo nos vivifica e nos impulsiona para ir além. Gostaria de convidar você a colocar-se em pé. Diga amém. Aleluia, que você tenha uma semana abençoada, uma semana na presença do nosso Deus. Amém. Aleluia. Então estenda suas mãos. Meus amados e queridos irmãos, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, a comunhão, a presença, a transformação, a purificação através do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês hoje e para todos sempre. E todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Senhor Jesus. Uma semana abençoada para você.